Vamos à entrevista do dia. O meu entrevistado de hoje já está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba, é o analista de negócios do Sebrae, Wendel Rocha. Ele veio falar da ação direcionada para quem quer vender mais pelas redes sociais. Bom dia, Wendel, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes, tudo bem? Então tá bom, vamos lá. Quando será realizada esta ação? Marcelo, na verdade a ação ela já está acontecendo. Opa! É uma ação que está sendo simultânea em 8 cidades. Nós estamos falando aí de Andradina, Araçatuba, Birigui, Guararapes, Ilha Solteira, Mirandópolis, Penápolis e Pereira Barreto. Na segunda-feira eu estava em Andradina e a gente falando exatamente de como utilizar as redes sociais para você conseguir vender mais. Um dos canais de venda que o Sebrae gosta de conversar com os empresários para sempre buscar fazer algo melhor e conseguir no final vendas melhores. Perfeito. E aí quando você fala que são em 8 cidades simultaneamente, a ação ela é presencial, virtual ou mista? Presencial, Marcelo. Presencial. Presencial. Então tá, e todas no mesmo horário em todas as cidades, não? Isso, a gente só fez um calendário de acordo com o que cada cidade achava melhor. Eu comecei segunda-feira em Andradina, Tá. No dia 22 vai ter aqui em Araçatuba, então cada cidade tem tá tendo o seu cronograma. Você falou ainda Guararapes, Penápolis, Birigui, Ilha Solteira, tá. Mirandópolis e Pereira Barreto. Perfeito. Nós somos gestores de algumas cidades, eu, por exemplo, sou gestor de Andradina e Mirandópolis e fizemos o calendário em conjunto com o Sebrae aqui da região para podermos levar essa capacitação para os empresários presencial. Perfeito. E aí em todas as cidades dura vários dias ou é um dia por cidade? Um dia por cidade. Um dia por cidade. Então vamos lá, em Araçatuba é quando? Dia 22. Dia 22, amanhã. Amanhã. E aí, qual é o horário? Vai ser às 19 horas, 19 às 21 horas, é um bate-papo com os empresários. A gente está apresentando para eles as melhores formas de se posicionar nas redes sociais para vender mais. Perfeito. 19 às 21 horas, eu vou utilizar Araçatuba como exemplo. Em Araçatuba, amanhã, das 19 às 21, vai ocorrer onde? Na Avenida dos Araçás, 21. Lá na sede do Sebrae, sede regional. Avenida dos Araçás, 2113. Fica, para as pessoas se localizarem, fica ao lado do estoque atacadista, bem no centro, no coração de Araçatuba. Vamos lá. Tem custo a participação? Só a presença e o tempo do participante, Marcelo. Opa! Presença e tempo. Vai ter um cofezinho? Sempre tem. Uma bolachinha Sebrae. E aí a pessoa já aproveita para fazer um networking ali, que é muito importante, não é verdade? É muito importante. Ali a gente já está com mais de 40 inscritos, então é importante os empresários estar sempre pensando nisso, que os cursos do Sebrae também são momentos de networking. Então leve um cartão, fale um pouquinho, converse no momento do intervalo com o pessoal que está ali. Você pode fazer negócio, é uma grande oportunidade. Perfeito. E aí é voltado para, imagino, MEI, pequeno, empresário, mas também futuros empreendedores, ou tem um nicho muito específico e alguma trava que não permite a participação do cidadão comum? Essa específica não, Marcelo. A gente está abrindo para potencial empresário também. Perfeito. Porque hoje a gente percebe que as pessoas têm sim as suas redes sociais pessoais, mas quando fala para empresa, aí tem aquela dificuldade. Sim. Eles se confundem um pouco. Então a ideia é a gente ampliar essa ação para ampliar esse conhecimento a potenciais empresários também. E aí como fazer a inscrição? Ainda dá tempo? Ainda dá tempo, temos espaço ainda. O que eu gosto de fazer? Tem um link, ou então o pessoal pode ir pessoalmente, ou então está ligando para a gente lá no Sebrae. Deve pegar o contato aqui. Tá. Porque a questão são momentos e oportunidades. Tem pessoas que precisam e acham que é uma oportunidade. Tem outras que não. A gente concorda com isso. Mas essa capacitação é algo que todo o nosso escritório, todos os nossos colaboradores ali estamos envolvidos nela, tentando levar o melhor para o empresário. Tá, vamos fazer o seguinte então. A pessoa, para fazer inscrição, se ela entrar
nas redes sociais do Escritório Regional do Sebrae Araçatuba, ela vai encontrar lá. Fica difícil de a gente dizer, porque se trata de um formulário lá do Google Forms, e aí para você falar é terrível. Mas também pode ir pessoalmente lá no escritório do Sebrae, ou mesmo ligar. Pode deixar o contato por telefone? Vou pegar aqui agora, Marcelo. Tá bom, nas redes sociais fica mais fácil, viu? Você que está nos ouvindo aí. Afinal de contas, vai falar em como vender mais pelas redes sociais, você já vai lá dar uma olhada nas redes sociais do Sebrae, que eu imagino que não seja o próprio Wendel que faça o gerenciamento lá, né, Wendel? Mas, enfim, tá tudo certo. Nossa querida Silvia que toca esse barco. Tá certo, tá certo. Pode estar entrando em contato direto com o telefone. A Luciana, que ela é responsável por essa estação, a gente gosta sempre de colocar ela como responsável. Tá. Ela é gestora aqui da cidade. Tá, Luciana Conte. A Luciana Conte. Perfeito. Aquele amor de pessoa que a gente sempre... Sim, já veio aqui falar com a gente. Gosto muito dela. Eu coloco o contato dela, Marcelo, porque fica mais fácil ela saber orientar, e ela está aqui na região, ela consegue direcionar muito bem. Perfeito. Pode ser o telefone, o pessoal que quiser anotar, Tá. o nosso é 99 793 7293. 99 793 7293. Vamos lá, pode ser por este, pode ser pessoalmente lá no Sebrae, ao lado do estoque atacadista, na Avenida dos Araçais, ou se você conhece como Rangel Pestana, bem no centro de Araçatuba, ou mesmo pelas redes sociais do Escritório Regional do Sebrae em Araçatuba. Vamos lá agora falar, Wendel, propriamente do curso. Aliás, quem ministra a ação? Aqui em Araçatuba será quem? Vanessa Helena. Vanessa Helena, muito bem. E aí, qual é o conteúdo que ela aborda? Dá para dar um spoiler? Aquele spoiler básico, todo mundo gosta. Sim. Vanessa Helena é uma das nossas consultoras de marketing digital do Sebrae. Ela tem mais de 15 anos de experiência, então ela vai falar de uma maneira muito tranquila e muito fácil para o empresário sobre como se posicionar nas redes sociais, Facebook e também Instagram. É onde a gente tem o nosso maior público hoje em dia. Só o Instagram nós temos mais de 113 milhões de usuários só no perfeito. Brasil. Uhum. Então ela vai falar que esse canal é um canal muito importante para os empresários. De maneira bem lúdica, bem fácil, do jeito Vanessa de ser. Sim. E aí me fala o seguinte, a importância você está dizendo, obviamente todo mundo entende que hoje é muito grande, mas é prudente ao empreendedor apostar todas as fichas em vendas virtuais, ou o Sebrae entende que isso deve ser feito com comedimento e ele também tem que prestar atenção nas outras mídias, incluindo as tradicionais, impresso, rádio, TV? Marketing é um conjunto, né, Marcelo? Então a gente não pode falar que 100% ali vai dar certo. É importante a gente sempre fracionar a sua audiência, levar ela para as outras formas de mídias que tem. O marketing digital, sim, é um grande canal de se posicionar, mas não é o único e nem o principal. Muitas pessoas ainda têm essa ilusão, eu vou montar e vai vender, vai dar certo. Sim. Não é bem assim, tem todo um passo a passo. O importante é ter mais um canal para se posicionar, para os clientes te encontrar, para você aparecer, mostrar o seu negócio. Agora, todas as fichas, a gente não orienta a fazer isso, não. Obviamente que existem pessoas, existem empresas que fazem dessa forma e dá certo, mas também existem aquelas que já tentaram e quebraram, não é? Não dá para a gente falar que é a melhor das opções, porque de fato não é, como o Wendel está dizendo. O melhor é que você tenha planejamento, que você estude as mídias disponíveis e aquelas mais adequadas para divulgar o seu produto. Existem alguns produtos e serviços que são de um nicho muito específico e que nem sempre olha a rede social, não é? E se olha, talvez sirva como apoio e não como mídia principal. Então tudo isso vocês também abordam durante o curso? Sim, a gente fala especificamente mostrando que as duas redes sociais, Facebook e Instagram, são pontos que eles têm que ter atenção. Além disso, não adianta nada a gente usar as redes sociais para atrair o cliente. Quando chegar no negócio, você vê a fachada que não está tão bem, a iluminação. Então, marketing interno também, a Vanessa vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai pegar um apanhado geral. Então, usar as redes sociais para a gente atrair o cliente, só que quando ele chegar
dentro do seu negócio, ele tem uma experiência também adequada da mesma maneira que ele viu, ou até melhor do que ele viu nas redes sociais. Então, a ideia da temática que a Vanessa preparou para a gente poder replicar é exatamente essa: usar as redes sociais como uma ferramenta para atrair o seu cliente. Quando ele está dentro do seu negócio, ali você dá o show, faz aquele atendimento com um grande diferencial. Assim tem que ser, né? Imagina você oferecer um aperitivo e o prato principal não ser tão saboroso como a entrada, né? Enfim, tá certo. Então só vamos reforçar, Wendel, para a gente concluir esse primeiro bloco, e no segundo bloco vou pedir para que você continue aqui para a gente falar de outras ações do Sebrae. Então, vender mais nas redes sociais está ocorrendo de forma simultânea em 8 cidades da região, não é? São elas: Araçatuba, Andradina, Guararapes, Penápolis, Birigui, Ilha Solteira, Mirandópolis e Pereira Barreto, sendo que em Araçatuba será amanhã, 7 horas da noite, na sede do Sebrae, fica lá no centro de Araçatuba, ao lado do estoque atacadista. É gratuito e inscrição pode ser feita pelo link que está nas redes sociais do escritório regional do Sebrae Araçatuba, ou mesmo pessoalmente, e ainda pelo WhatsApp 99793 7293 997 93 7293, e a facilitadora será Vanessa Helena. Exatamente, Marcelo. É isso. Wendel, fica aqui que daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais, tá certo? Você que está nos escutando, continue aí na audiência, porque em 2 minutos a gente está de volta. 8h46, vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o analista de negócios do Sebrae, o Wendel Rocha, que falou no primeiro bloco sobre o curso, na verdade a ação direcionada a micros e pequenos empreendedores e também interessados em vender mais pelas redes sociais. E aí falamos que está ocorrendo de forma simultânea em 8 cidades da região de Araçatuba. Aqui em Araçatuba, amanhã às 19 horas, vai ser lá na sede regional do Sebrae, ao lado do estoque atacadista, não é? É presencial, gratuito, o evento é gratuito, você pode fazer a inscrição pelo link disponível nas redes sociais do Sebrae. E neste segundo bloco, eu gostaria que o Wendel falasse sobre outra ação do Sebrae que eu já participei e garanto, muito interessante e faz a diferença para qualquer empreendedor, que é o Empretec. Para quem não conhece, Wendel, o que é o Empretec? É uma metodologia, Marcelo, que foi desenvolvida pela ONU. É um seminário vivencial. Tem algumas características do comportamento empreendedor que todos nós temos em um nível mais alto, outros não tão alto assim. E a ONU desenvolveu esse seminário para a gente viver. Como assim? Vamos pegar um exemplo aqui: iniciativa. Algumas pessoas têm um nível de comportamento, né, específico de iniciativa muito alto, outras nem tanto. Só que não é teoria. A gente vai entender o que é iniciativa, só que nós iremos viver. É um seminário onde a gente conversa com o empresário para ele literalmente se jogar. É uma semana, de segunda a sábado, para ele realmente se conhecer, seus pontos fortes e seus pontos fracos, em mais de 10 comportamentos empreendedores. É muito importante que o Wendel diga isso, porque as pessoas, muita gente pode achar que vai lá tentando e vai ter à sua disposição planilhas, métodos, mas o foco do Empretec não, ele é comportamental. Ele quer fazer aflorar em você que de repente tem e não sabe como botar para fora, ou acha que não tem, esse senso de empreendedorismo. Né? Como fazer você realmente encarar o desafio? É lógico, com planejamento, com monitoramento, com ciclo de melhoria contínua, tudo isso é falado. Estou dizendo por experiência própria, estou dando aqui o meu testemunho. Outra dica para você que está interessado: separe tempo para isso, porque é o dia inteiro, entra à noite, tem muita atividade e tarefa para ser cumprida, e se você não souber trabalhar em equipe, você vai ficar até tarde da noite lá no Sebrae. Meu grupo, dia ou outro, acabou ficando. E aí, quando eu fiz, Wendel, foi de segunda a sábado. Desta vez, o Empretec próximo vai ser realizado em Birigui, certo? Birigui. Quando vai ser? Do dia 7 ao dia 12 do 8.
Então, continua sendo de segunda a sábado. 7, 8, 9, 10, 11, 12, de segunda a sábado, começa de manhãzinha, vai até o final da tarde, e aí, lá no finalzinho, os facilitadores te dão tarefa que o seu grupo, quanto mais demorar, mais você vai entrando à noite. Não é? Detalhe, é uma única oportunidade de participar. Se você começar, você tem a oportunidade de desistir e fazer numa outra época, mas se decidir continuar e no meio do caminho abandonar, não tem a oportunidade de fazer novamente o curso, não é isso? Isso, são determinações que é uma metodologia que a ONU que desenvolveu e o SEBRAE é responsável pela aplicação no Brasil. É um seminário que acontece em mais de 40 países, Marcelo. Então, são algumas regras. Aqui em Araçatuba já teve, inclusive, no primeiro semestre, né? Isso. Sobre essas regras, desculpa te interromper. São regras que tem que acontecer, tem que ter essas regras. E assim, o empresário tem que saber que esse tempo é para ele. Segunda a sábado para ele se olhar e para quando ele voltar para o negócio dele na segunda-feira, ele fazer melhor ainda do que estava fazendo. Isso. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, ó, é de segunda a sábado, é uma imersão, então esquece essa história de que você vai ficar dividindo o tempo e saindo da sala para ficar tocando negócio, respondendo o WhatsApp. Não vai, não vai. É proibido. Você tem que realmente aproveitar todo o conhecimento que será compartilhado e tem muita coisa importante. Você sai de lá com a mente aberta, preparado para dar novos passos e para corrigir, inclusive, algumas falhas, porque a gente tende a achar que está fazendo tudo certo, ou às vezes não, assume que preciso melhorar. E do ponto de vista comportamental, o SEBRAE no Empretec te proporciona isso. Em Birigui, portanto, em agosto, mas será realizado pelo menos em mais uma cidade no segundo semestre aqui da região, não é? Isso, a gente vai fazer o Empretec também, o rural, tem Andradina. Ah, é rural lá. Empretec rural. Ah, eu não me lembro de Empretec rural. É o primeiro, será? O primeiro que a gente está fazendo, o Estado está começando agora com o piloto, esse ano o Empretec rural. E aí, vamos voltando para o de Birigui, depois a gente fala do rural também, para quem é direcionado o Empretec, Wendel? Então, o Empretec em si, para quem já é empreendedor, é o ideal. Mas ele é aberto também para quem quer ser empreendedor. Porque quando a pessoa está com o sonho de ser empreendedor, tem ainda algumas dificuldades, alguns caminhos que ela ainda não conhece. Então, é aberto também para quem quer ser empreendedor. Agora, a pessoa que é empreendedora, a gente conhece aquelas desculpas, né? Ah, eu não tenho tempo, a empresa vai funcionar sem mim durante uma semana. Tem que funcionar. Tem que funcionar. Se não está funcionando, já tem algo errado, não é? Por isso o convite é específico para os empresários. Então, para eles se olharem, se reconhecerem seus pontos fortes e também seus de todos os setores produtivos, inclusive, né? Porque eu me lembro que quando eu fiz, tinha prestador de serviço, tinha gente do comércio, tinha gente da indústria, tinha gente do agro. Na turma que eu participei, inclusive, teve empresário que bancou o curso para executivos da sua empresa. Sim. Não é? Então é aberto para todos os setores produtivos. Evidentemente, o Empretec, no caso, ele tem um investimento, e trata-se de um curso de imersão, então existe um custo também para o SEBRAE colocar em prática. Normalmente os facilitadores são externos, né? Eles vêm, no meu caso, foi a Regina, foi o pessoal também, a Regina que veio do Nordeste, veio um rapaz de São José dos Campos, outro de Jundiaí. Então, experiências aí múltiplas e que fazem com que você, em absorvendo aquele conhecimento, você cresça como empreendedor. Exatamente, Marcelo, são três, como você falou muito bem, são três instrutores, os facilitadores que vão estar na turma conduzindo. Tem, sim, a questão do custo, e aí a gente coloca aqui o nosso telefone para tirar dúvidas, tá? Se o pessoal tiver interesse, as vagas são limitadas. Aí... tem isso, né? Vaga limitada. Então bateu lá, não sei se são 30, se são 40, enfim, quantos vão ser em Birigui? São 40, só que tem a questão também da entrevista. Então, para você isso é importante, vamos lá. Tem a entrevista. Então, para fazer parte... Eu quero fazer o Empretec. Ok, então primeiro você vai passar por uma entrevista. Tem uma entrevistadora do Empretec. Eu me lembro bem. Ela vai verificar se esse é o seu momento. Se o momento é adequado do Marcelo, por exemplo, é esse. Eu estou com um problema na família, eu separei, talvez possa segurar um pouquinho e deixar para outra vez. Então, assim, primeiro passa-se pela entrevista. Deu tudo certo,
aí sim faz aquela questão do pagamento e começa o curso. Então, não é somente a inscrição, tem um processo de seleção antes. Eu me lembro, Wendel, de ter passado pela entrevista e realmente no começo a gente fica um pouco tenso porque você nunca sabe o que a pessoa vai perguntar, mas é bastante interessante. E depois disso eu percebi que também é utilizado para direcionar algumas coisas. O próprio curso, né, falou, olha, o curso é assim, essas pessoas estão neste nível e você tem a oportunidade também de se expressar, evidentemente, né? É algo bastante interessante de trocar experiência, mas eu me lembro que, assim, teve gente que chegou dizendo que estava com muito medo e saiu de lá entusiasmado. Teve gente que percebeu que estava fazendo coisa certa, mas precisava corrigir rotas. E teve gente que chegou à conclusão que não servia para ser empreendedor. Falou, não, eu tenho que ser funcionário. Eu fui talhado para isso, digamos assim. Serve inclusive para isso, para deixar as coisas claras para você. Você é empreendedor, você pode ser empreendedor, você não tem nenhum perfil empreendedor, é lógico que cabe à própria pessoa chegar a essa conclusão. Ninguém vai te falar isso no curso, é você que tem que concluir. Mas teve todas essas situações na turma que eu fiz, e foi muito interessante. E todo mundo, de forma geral, saiu com uma sensação de percepção ampla e para onde iria caminhar a partir dali. Então eu sugiro fortemente a você, empreendedor, ou que está pensando em empreender, ou que está perdido, que faça o curso. Um exemplo, tem uma empresária daqui da cidade, Marcelo, ela deu testemunho para mim esses dias atrás, a Glaucia Monzaner de Interiores, ela falou assim, Wendel, a minha empresa se divide em antes e depois. Perfeito, olha aí. Eu só sou o que eu sou depois que eu passei pelo Empretec. Então é muito bom a gente ouvir isso de empreendedores aqui da cidade que tiveram essa experiência de se testar no Empretec. Que a gente fala isso, é se testar. A gente vai te jogar em um determinado local onde você vai se viver os seus melhores e em muitos momentos as suas piores facetas ali. E aí você como empreendedor tem que saber resolver cada situação que vai ser colocada. Então a ideia é essa, fazer com que você viva esses comportamentos empreendedores. Perfeito, e aí vou fazer um chamado inclusive a empretecos, é assim que nós nos chamamos depois de fazer o curso, eventuais empretecos que estejam nos ouvindo ou nos acompanhando pelas redes sociais, que sugiram a outros colegas empreendedores, empresários, que não tenham feito, obviamente, que façam o curso. Então, você que é de Birigui, e não precisa ser exatamente de Birigui, eu me lembro que quando fiz o curso em Araçatuba, muita gente da região participou. Então, você que é de Birigui, ou que tem colegas aqui no entorno, e que pensa que é produtivo que a pessoa participe, sugira a ele que participe. Eu já estou aqui pensando em pelo menos 2 empresários conhecidos meus, vou sugerir ao Wendel que entre em contato para que eles façam o curso. Então, vamos estimular o empreendedorismo com o Sebrae, uma entidade séria, não é verdade, e com um programa reconhecido, aliás, metodologia implantada pela ONU, que é o Empretec. Só lembrando, vai ser em Birigui, datas? Do dia 7 ao dia 12/8, vai acontecer lá na FATEB. Lá na FATEB, a Faculdade de Tecnologia de Birigui, portanto, entre em contato com o Sebrae Araçatuba para fazer o Empretec em Birigui. Este, que é um programa, que é uma das diversas ações que o Sebrae disponibiliza, mais especificamente aqui na região de Araçatuba. Eu gostaria de lembrar, porque recebi aqui de Vanessa Helena, inclusive, Wendel, que lá em Buritama, o Sebrae aqui está com inscrições gratuitas para o curso. Faça a divulgação certa e atraia mais clientes. Acontece hoje, dia 21, das 6h30 da tarde às 10h30 da noite. Durante a capacitação, os participantes vão aprender dicas para compreender e atender desejos dos clientes, saber quais são as pessoas e grupos que influenciam as decisões de compra e também a identificar o que pode atrapalhar uma venda. O curso é voltado para pessoas acima de 18 anos, está aberto para empreendedores, empresários, gerentes e funcionários de microempreendedores individuais, MEIs e moradores em geral de Buritama. Inscrições
também por meio de um link que está lá disponível na página do Escritório Regional do Sebrae em Araçatuba. O Sebrae aqui em Buritama fica na rua General Glicério 693. É isso, dica então para o pessoal de Buritama. Falamos aí do Empretec em Birigui também. Gostaria de voltar a falar sobre a ação Vender Mais pelas redes sociais, o motivo inicial da vinda de Wendel Rocha aqui ao Jornal da Manhã Araçatuba. Então, a ação Vender Mais pelas redes sociais está sendo realizada em 8 municípios de forma simultânea da região de Araçatuba e amanhã será aqui no município, inclusive. Então vamos lá, Wendel. Amanhã, como vender mais nas redes sociais em Araçatuba, horário, forma, se é presencial ou virtual, local e como fazer inscrição. O pessoal pode estar participando a partir das 19 horas, das 19 às 21 horas, será com a Vanessa Helena. A inscrição pode ser feita também pelo telefone 3607-2970. 3607-2970. É gratuita amanhã em Araçatuba, mas está sendo realizada aí nesta semana Andradina, Guararapes, Penápolis, Birigui, Ilha Solteira, Mirandópolis e Pereira Barreto também, geralmente das 7 às 9 da noite, mas aí informe-se no Sebrae aqui destas cidades e tenha acesso aí à ação Como Vender Mais nas redes sociais, lembrando que ela não é única e exclusiva como dica do Sebrae, e sim como mais uma ferramenta para você vender. Se planeje, preste atenção, porque você tem que, na verdade, saber quais as mídias mais interessantes e canais que te ajudem a vender, não é isso? Exatamente, Marcelo. A gente orienta que a pandemia mostrou isso, né? A gente tem que ter vários canais de venda, não concentrar em um só. Por isso, esse foco desse momento agora específico, apresentando para os empresários as redes sociais como mais um canal de venda. Eu só gostaria de destacar, porque pelas redes sociais, quem está acompanhando o Wendel, atrás dele está vendo o meu colega Rafael, contato comercial aqui do SRC, fazendo um ajuste técnico na câmera e no sensor da sala atrás da gente. A pessoa vai estranhar, fala, nossa, o cara está falando e tem outro ali atrás subindo a escada, fazendo... Acontece, né? Coisas de programa ao vivo. Wendel, quero te agradecer pela participação, transmita os meus cumprimentos a Silvia Furiô e toda a equipe generosa e profissional do Sebrae Araçatuba. Obrigado, Marcelo, obrigado a todos os ouvintes, o Sebrae está à disposição. Perfeito, quero também agradecer aí a participação de quem nos acompanha pelas mídias sociais. Entraram aí no segundo bloco o Roberto Batista Cavalheira, o Antônio Luiz Magno, o Bruno Santos, o vereador Luiz Boato, já estavam aqui o Silvério Rocha e o Wendel. É seu parente, Silvério Rocha? Não? Não? O Wendel Rocha, aí entrou o Silvério Rocha, falei, bem, é a família, o amigo prestigiando. Muito obrigado a todos pela audiência, Rodrigo Treco também, que entrou pelo aplicativo LR1, como normalmente faz também o empresário Rodrigo Andofato. E agora, às 9 horas e 12 minutos, eu vou ficando por aqui, adiantando que, olha só, amanhã vou entrevistar o empreendedor Paulo Rogério Rosseto de Melo, que vem falar de, preste atenção, olha só, que interessante, investimento imobiliário. E ele vem apresentar duas soluções que eu particularmente não conheço, mas ele me falou por cima, e creio que seja realmente algo que vai chamar a atenção de você que gosta do Jornal da Manhã Araçatuba. Os produtos são Business 360 e o Home Equity, investimentos imobiliários. Aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo, você sabe que encontra lá no Jornal Liberal, também no site lr1.com.br e no aplicativo LR1. Lá no site LR1, assim como no Jornal Liberal, os destaques, a manchete é que o inverno começa hoje e deve ter temperaturas mais elevadas na região de Araçatuba. A gente não vai sofrer tanto, não é? Então é isso. Você encontra o LR1, o aplicativo, na sua loja de apps, seja o seu celular Android ou iOS. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência, continue na Jovem Pan com muita música boa, vem aí pop e rock, tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Isso é um segredo, né, Marcelo? Não é? Mais um.